Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Chiquinho. Meu nome não, né? Apelido. Meu nome é Francisco, mas me chamam de Chiquinho. Sou da Igreja do Evangelho Quadrangular de Arthur Nogueira e hoje estou aqui com vocês para compartilhar um pouco da palavra de Deus. Como a gente viu no vídeo, eu gostaria de compartilhar um pouco sobre o Evangelho. O que é o Evangelho? O que a gente entende do Evangelho? Qual que é o propósito do Evangelho? Quando a gente fala de Evangelho, a gente só pensa que é um livro, uma capa. Mas o que é o Evangelho? O que é isso na nossa vida? O que é isso na vida das pessoas? O que isso tem feito na minha vida e na vida das pessoas lá fora? Qual é o poder do Evangelho? A gente vai meditar um pouco sobre esse tema e tem alguns aspectos importantes que eu preciso passar para vocês, que a gente vai compartilhar. Antes de falar, eu vou falar um breve testemunho de como o Evangelho me alcançou, né, de como que foi esse impacto do Evangelho na minha vida. Então, eu não era convertido, não era crente, vamos dizer assim, e o primeiro contato que eu tive com a Bíblia foi aquele Novo Testamento cinza. Alguém lembra? Aquele cinzinha. Então, eu e meu colega, um amigo meu, nós fizemos uma aposta. E quem vai ler a Bíblia mais rápido? Quem vai ler a Bíblia mais rápido, né? Foi isso que a gente determinou. Nessa leitura da Bíblia, eu comecei a ler aquele Novo Testamento, e em um determinado momento, no Novo Testamento ali que a gente estava lendo, eu me deparei com uma palavra. Eu não gostava de crente, mas eu me deparei com uma palavra que tocou muito no meu coração. E essa palavra falava assim: Deus corrige a quem Ele ama. E quando isso veio ao meu coração, eu não me sentia amado até aquele momento. Eu não me sentia amado pela minha família, pelos meus amigos, não me sentia. Quando eu li aquela palavra no Evangelho, aquilo tocou profundamente no meu coração. E sem saber, ali no meu quarto, fechado, eu comecei a chorar. Não sabia o que estava acontecendo. Nunca tinha ido na igreja, não tinha ido na igreja. Foi assim que começou a minha caminhada. E uma outra parte bem interessante do Evangelho, na palavra de Deus, a minha mãe, ela não gostava de crente assim como todos lá na minha família. Isso aí é uma outra história que depois a gente volta aqui para contar qualquer dia. Mas ninguém gostava de crente. E eu lendo a palavra de Deus, minha mãe, ela gostava muito de ir no forró. Alguém aqui já foi no forró? Então, ela gostava muito de ir no forró. E eu não gostava, eu sentia vergonha quando ela ia no forró. E em determinado momento, ali lendo a Bíblia no meu quarto fechado, eu me deparei assim com uma palavra: tudo aquilo que você pedir, crendo, você recebe. E quando eu li aquilo ali, eu falei: cara, isso não é possível. Isso aqui está na Bíblia. Deus está falando isso, que tudo que eu pedir vai acontecer. E da minha maneira, da minha forma, eu dobrei o meu joelho ali no pé da minha cama e falei: Deus, eu não quero mais que minha mãe vá no forró. Porque eu me sentia envergonhado, minha mãe no forró. É uma coisa de velho, né? Eu não gostava muito daquela parada lá. E ela ia. Todo sábado ela ia. E de repente, eu orei aquilo ali e passou um tempo, passou uns 15, 20 dias, eu tinha até esquecido a oração. E a gente estava tomando café em casa e minha mãe, ela chega do nada assim: eu não vou mais no forró. Cansei de ir no forró. Não quero ir mais no forró. E quando eu ouvi aquilo ali, na hora já lembrei: pô, eu orei. Não usei aquela expressão orar porque eu não conhecia, né? Mas eu falei, eu pedi para Deus isso. Então a gente vê o poder que é o Evangelho. Os irmãos vai ter uma dificuldade para me gravar aqui, porque eu não consigo ficar muito tempo parado nesse lugar. Eu gosto de ficar andando. Né? Mas a gente vê o poder que é o Evangelho. O poder que é na palavra de Deus. A transformação que isso causa na vida da pessoa. Quando a gente fala de Evangelho, é preciso que a palavra Evangelho, ela vem do grego, que é Evangelios.
E essa palavra, ela é boas novas. Significa boas novas de Deus para o homem, boas novas de Deus para mim e para você. Isso é o Evangelho. Agora, o que é essas boas novas de Deus para mim e para você? Por que Deus precisou dar uma boa notícia para mim e para você? Por que é necessário essa boa notícia para nós? Essa boa notícia que nos transforma, que nos muda. Por que é necessário essa transformação? Essa boa notícia? Para a gente entender um pouco isso, a gente precisa voltar um pouquinho na história. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, que diz que Deus ele criou o homem do pó da terra, como nós sabemos. Ele formou, soprou nas suas narinas, deu fôlego de vida, nos trouxe à existência, e Deus tinha uma caminhada com o homem. Todo momento Deus estava com o homem, tinha um relacionamento, tinha uma intimidade com o homem, tinha uma relação com o homem de pai e filho. Uma intimidade muito grande. E todas as manhãs Deus descia e falava com Adão face a face. Essa relação, essa intimidade, essa amizade foi quebrada. Foi quebrado isso. Através da nossa desobediência, da minha desobediência, da sua obediência, isso foi quebrado. Foi separado. Então houve uma separação entre eu e Deus, entre você e Deus. Separamos. Nós escolhemos nos afastar de Deus através da nossa desobediência. Então aquela intimidade, aquele relacionamento que existia entre nós, entre eu, entre você e Deus, isso foi quebrado. Gênesis 3 foi ficado para trás. E de alguma maneira, de alguma forma, Deus tinha que trazer nós de volta. Tinha que nos trazer de novo para Ele. Nós não tínhamos, eu e você não tínhamos condições e não temos condições de nos achegar a Deus. Então, o próprio Deus, Ele tinha que fazer alguma maneira, alguma forma, daquela conexão, daquela intimidade, aquele relacionamento, voltar a existir novamente. Ele tinha que fazer isso. E a única maneira que era imposta para acontecer isso era através do sacrifício. É através de um sacrifício para acontecer novamente aquela ligação, aquela conexão, aquela intimidade de novo com Ele, era através do sacrifício. E esse sacrifício só tinha uma pessoa capaz de fornecer, de dar um sacrifício perfeito para que essa ligação acontecesse novamente. E esse sacrifício é através de Jesus. Ele que é a ponte, Ele que é o caminho, Ele mesmo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Através de Jesus, nós temos acesso novamente ao Pai. Não está indo aqui, Jorge? Eu não liguei. Eu não liguei. Agora foi. Então, através desse sacrifício, nós temos novamente acesso ao Pai. Através de Jesus. E o Evangelho, ele vem nos apresentar, ele vem nos moldar a um caráter, a uma transformação dentro daquilo que Deus espera de cada um de nós. Nós vemos aqui, em Romanos, capítulo 1, 16, diz assim, não me envergonho do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Então, quando o apóstolo Paulo escreveu essa parte, não me envergonho do Evangelho, nós já sabemos o que é Evangelho. Agora, por que Paulo está falando que ele não se envergonha do Evangelho?
quem que é o apóstolo Paulo? Quem foi o apóstolo Paulo para ele dizer essas palavras, que não se envergonha do evangelho? O que ele fez? Qual a sua trajetória, a sua vida, a sua caminhada? Quantos de nós estamos aqui, ou que estão lá fora, muitas vezes se envergonha do evangelho? Quantos de nós nos envergonhamos daquilo que Jesus fez por nós? Do sacrifício que ele fez por nós. Então o apóstolo Paulo aqui, ele é bem categórico, ele fala, eu não me envergonho. Então vamos ver um pouquinho qual é a história do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um perseguidor da igreja. Foi um cara que ele perseguiu os crentes. Ele sabia que alguém tinha se convertido, ele sabia que tinha um grupo de pessoas reunidos ali, ele ia lá e queria destruir aquele povo. Ele queria matar. De qualquer forma, ele queria destruir aquelas pessoas. Aonde ele ouvia falar que tinha um cristão pregando o evangelho, ele ia lá e queria destruir aquelas pessoas. Tanto que ele estava ao lado das pessoas que iam matar Estevão. Ele cuidava das roupas das pessoas que estavam apedrejando Estevão. Ele estava do lado. Ele fazia de tudo para destruir o evangelho. E um certo dia, como vocês sabem, ele estava indo para Damasco para fazer uma dessas lutas também contra o evangelho, e ele caiu. Chegou uma grande luz, Deus começou a falar com ele, Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Duro é recalcitar-te contra os grilhões. E ele cai do cavalo, fica um tempo cego, vai lá com Ananias, fica um tempo lá. Naquele momento, já começa a ter uma transformação na vida dele. Naquele momento ele já começa. E depois ele começa nas suas viagens de pregações. Ele começa na sua viagem de pregação e cada coisa que ele passa, cada situação que ele viveu, ele já correu risco de vida, ele já correu risco de morrer afogado, serpentes já morderam eles, já foi espancado nas praças. Aí ele chega nesse ponto. De tudo que ele passou, ele chega no ponto e fala, eu não me envergonho do evangelho. Eu não tenho vergonha do evangelho. Depois de tudo que passou, de tudo que ele fez, de tudo que ele viveu, ele chega nesse ponto e diz, não me envergonho do evangelho, porque é poder. A gente vai ver cada uma dessas situações. Né? Vergonha, poder, crer, salvação. Mas o que a gente quer chamar a atenção é por que ele falou isso. Não se envergonhe. Quantos aqui já sentiram vergonha? Todo mundo, né? É que se eu fosse branco, vocês iam ver como que ia estar vermelho aqui em cima. Eu não sou branco, então eu posso ficar roxo. Mas todo mundo aqui já sentiu algum tipo de vergonha. Sente aquela vergonha alheia, não é? Sente vergonha por passar por alguma situação, algum constrangimento. E às vezes isso não é fácil, passar por vergonha. E ele está sendo bem claro, não me envergonhe do evangelho. Então, quando a gente entende o que é o evangelho, o poder que isso tem na nossa vida, o poder de transformação que isso causa na vida, o que foi pago, o que foi feito. Porque a salvação que você tem hoje, que eu tenho hoje, essa salvação foi nos dada de graça. Foi nos fornecido gratuitamente. Você não precisou fazer nada pela sua salvação. Você não precisou mover um dedo pela sua salvação. Mas alguém teve que pagar o preço pela sua salvação. Alguém teve que se dispor
para nos livrar da condenação eterna. Alguém teve que ir lá no nosso lugar. O lugar era meu, a cruz era minha. Mas alguém teve que ir lá se pôr no meu lugar. E quando a gente entende o que foi esse sacrifício, o que Jesus fez, o sacrifício que ele fez por nós, a gente chega ao ponto em que Paulo chegou. Eu também não me envergonho do Evangelho. Eu também não me envergonho do que Jesus fez por mim. Eu também não me envergonho daquilo que ele conquistou lá na cruz por mim. Eu também não me envergonho. O Evangelho é poder. O Evangelho é poder. Como eu falei para vocês no começo, antes de me converter, eu tive essa experiência com a palavra de Deus. Eu vivi isso. Experimentei o que é isso. E a gente, quando está lendo a palavra de Deus, ou quando a gente folha a palavra de Deus na nossa meditação, qual que é a profundidade que a gente tem de intimidade com isso? Qual que é a profundidade de relacionamento que a gente tem com a palavra de Deus? Porque isso daqui não é apenas um livro qualquer. Isso daqui não é apenas um livro qualquer que a gente traz de vez em quando na igreja, que a gente lê em casa. Esse livro teve o poder de salvar a sua vida. Pelas palavras desse livro, mudou a sua vida. Isso daqui não contém a palavra de Deus. Isso daqui é a palavra de Deus. Acreditem ou não, isso daqui acontece. É real. Essa palavra que muda o mundo através do Evangelho que alcançou a sua vida. Que transformou a sua vida. Transformou a minha vida. Estamos aqui porque um dia ouvimos a respeito do Evangelho. Estamos aqui porque um dia alguém falou do Evangelho para nós. Entendam o poder que há no Evangelho de Deus. Entenda o poder que contém nesse livro. Pessoas zombam disso aqui, chutam, rasgam. É um dos livros mais perseguidos que tem. Por aí você já entende que não é um livro qualquer. Você não vê ninguém falando mal do livro de Paulo Coelho, Chechenoe, muitos outros aí. Mas desse você ouve. Tentam de tudo quanto é forma e maneiras mudar esse livro. Alguma coisa tem de errado. Se querem mudar, por que querem mudar? Agora, por que nós que nos dizemos ou falamos que somos filhos de Deus, não ouvimos a voz do nosso Pai quando Ele fala através do seu livro? Eu tenho uma filha, ela está aqui, ó. Dá um tchauzinho aí. Essa é minha filha. Eu sou pai dela. Ela é minha filha, eu sou pai dela, né? Lógico, né? Mas, quando eu falar alguma coisa para ela, vocês viram que eu mandei ela levantar a mão, ela levantou a mão, né? Quando eu falo algo para ela, a tendência é ouvir.
Quantos aqui são pais? Uma boa parte, né? Quando você fala com seu filho, o que você espera que ele faça? Oi? Que ele obedeça. O que a gente espera é que ele obedeça o que nós estamos falando. Não é isso? Então, quando Deus fala conosco, a única coisa que Ele espera que nós façamos é obedecer. É simplesmente isso. Obedeça. Eu não estou entendendo. Você não precisa entender. Só tem que obedecer. Só tem que obedecer. Agora imagine Abraão. Imagine Abraão, o pai da fé. Abraão é tido como o pai da fé. Por que Abraão é tido como o pai da fé? O que levou Abraão a ser considerado o pai da fé? Em determinado momento, Deus chegou para Abraão e ele falou assim: Abraão, sai da tua parentela, sai da tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. Deixa tudo que você tem e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Abraão não questionou. Deus, vai para onde? Quando que vai ser isso? Como que vai ser? A Bíblia fala que ele pegou as suas coisas. A única coisa que ele fez de errado foi levar o sobrinho dele. Mas a Bíblia fala que ele pegou as suas coisas, as suas mochilinhas e foi embora. Vazou no mundo. Sem questionar ninguém, sem questionar Deus, e foi embora. E nessa caminhada, muitas coisas aconteceram com ele. Muitas coisas. Mas em momento algum, ele parou para questionar Deus. Ele apenas seguiu o que Deus estava falando. Agora imagine se Deus falasse com Abraão e ele, Deus, não dá para mim ir agora não. Não pode ser o ano que vem, não pode ser o mês que vem. No momento que Deus falou com ele, ele pegou as suas coisas e foi embora. E Deus começou a pregar o evangelho para ele, começou a falar como seria a sua descendência, como seria o seu povo, o que iria acontecer. Deus pregando o evangelho para ele. Muitas vezes você não vai entender. Muitas vezes eu não entendo. Eu só tenho que obedecer. A única coisa que eu tenho que fazer é obedecer. É andar em obediência. Antes de me converter, ouvia falar assim que a fé é cega. Quem acha que a fé é cega? Já ouviram falar isso, que a fé é cega? A fé é cega? A fé é cega? Sim ou não, irmãos? Não é cega. Primeiro porque você sabe em que está depositando a sua fé. Primeiro você sabe o que é isso. Você conhece quem é o seu pai. Você conhece quem é que está te direcionando. Você sabe isso. Então não tem fé cega. Abraão, ele saiu, mas ele sabia quem estava mandando. Ele sabia quem ele estava obedecendo. Quando Paulo ele falou sobre isso, ele estava do evangelho da vergonha, né? Não me envergonho do evangelho. Ele estava tendo essa experiência. Ele estava pensando em tudo isso. Cara, por que eu já vivi todas essas coisas, passei por tudo isso? A Bíblia nos ensina sobre isso. Eles tinham o Velho Testamento. Tudo aquilo que era falado lá atrás pelos profetas, Paulo estudava. Ele sabia como que era. Tanto que Paulo, ele era bem rigoroso nas leis. Ele era bem rigoroso naquilo que ele acreditava que era. O Evangelho, ele é vivo. O Evangelho é algo vivo.
Sabe o que é algo vivo? É algo que transforma, algo que acontece. Quando você pega água parada, o que acontece quando tem água parada? Água parada produz vida? Não. Se você tiver com um monte de água parada, aquela água parada ali vai produzir muitos micróbios, vai produzir dengue, um monte de coisas, porque a água está parada. Agora, a água corrente, e até ele fala, rios de água viva, não é isso? Água viva, o evangelho é vivo, ele acontece, ele funciona, ele não para. O evangelho, ele vai continuamente, ele vai jorrando, vai jorrando. Rios de águas fluirão. Rios de águas fluirão de nós. Porque o evangelho é vivo. Por que alguém deveria ser vergonhado? O que é que pode trazer vergonha para a sua vida do evangelho? O que pode ocasionar a você, a mim, a ter vergonha do evangelho? O evangelho, quando as pessoas se convertiam lá no templo, na época de Jesus, naquele tempo lá que Jesus morreu e ressuscitou, qual que eram as pessoas que se convertiam ao evangelho? Vocês podem ver pela própria palavra de Deus. Os primeiros que Jesus chamou para fazer parte da turma dele eram pescadores, eram cobradores de impostos. Então, o evangelho era só para aquelas pessoas, vamos dizer assim, mais baixas, da sociedade mais baixa. Eram essas pessoas que tinham acesso ao evangelho, os escravos, os pescadores, só aquelas pessoas. A elite desprezavam o evangelho. As pessoas de alto escalão desprezavam aquilo ali. Então o evangelho era algo de vergonha para muitas pessoas, porque não era coisa de status. Não tinha aquela representatividade de status. Não trazia status para a pessoa, para a sociedade. Pelo contrário, quem se convertia ao evangelho era perseguido. Quem voltasse para Jesus era perseguido até morto. A família era perseguida. Então não tinha motivos para as pessoas se sentirem orgulhosas por serem evangélicos ou por pregarem a palavra de Deus. Não tinha motivo para isso, porque era ao contrário. Era coisas que envergonhavam. Quem que gostaria de se tornar um evangelho naquela época? Então era muito difícil. Com o passar do tempo, o evangelho foi alcançando as pessoas, foi mudando as pessoas, foi transformando as pessoas. E o alcance do evangelho foi se propagando. Então, o que é o evangelho? O evangelho é poder de Deus. É um poder transformador. É um poder que restaura a vida. Teve um período em que a gente uns amigos nossos, uma amiga nossa estava internada no hospital. E a gente foi lá visitar essa pessoa. Eu, minha esposa, minha irmã, a gente foi visitar ela. Estava internada e estava em uma situação bem crítica mesmo. As unhas dela estavam ficando roxas. E estava bem, bem crítico. E um determinado momento a gente falou, vamos lá visitar essa pessoa no hospital? Aí juntou eu, minha esposa, minha irmã, e nós fomos. Aí chegando lá no hospital, a gente falou, vamos fazer o seguinte, velho. Tinha várias camas ali, se não me engano tinha umas 5, 6 camas, e pessoas que estavam também lá internadas. E a gente começou ali a falar de Jesus, pregar o evangelho para aquela pessoa. E a gente começou a orar no quarto ali, demos as mãos e começamos a orar. E naquilo que a gente estava orando, a mulher, naquele momento, não foi curada. Mas as pessoas que estavam em volta ali foram todas curadas.
As pessoas que estavam no quarto ali foram curadas. Nós voltamos depois para visitar a mulher que estava internada. A mulher falou para a gente, olha, quando vocês vieram aqui, tinha uma mulher lá no canto que ela sentiu isso. Ela queria falar para vocês, mas ficaram com vergonha. A outra ali aconteceu isso, ela também ficou com vergonha. E todas tiveram alta. Todas tiveram alta. E aquela mulher continuou internada. E ela era dura no evangelho também. Ela não aceitava. E a gente começou a continuar falando com ela sobre o evangelho. E em determinado momento ela falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, se eu sair daqui, se Deus me curar, eu vou me batizar e vou virar crente também. Vou me converter. Sabe o que aconteceu, irmãos? Essa mulher foi curada, Deus restaurou ela e ela se batizou. O evangelho é poder. O evangelho é poder. Não sou eu, não é você, é o evangelho. Deus, ele zela para cumprir a sua palavra. A palavra de Deus. Deus não honra a mim. Deus honra a sua palavra. Aquilo que eu estou falando na palavra dele, ele honra. A honra vem pela palavra de Deus. O evangelho é poder transformador na vida de qualquer pessoa que abre o seu coração para viver o evangelho. A palavra poder vem do grego que é dínamos. Dínamos é dinamite, explosão. O evangelho é uma explosão porque é poder de Deus. O evangelho é uma explosão nas nossas vidas. Quando eu me converti, os meus amigos da rua, uma boa parte vieram comigo para a igreja, mas outra boa parte também não veio. E essas pessoas, eles começaram a falar, pô, olha lá o irmão agora está na igreja, ô crente, ô aleluia, não sei o quê. Tirar aquela maior onda. A minha família, ela não curtia muito eu porque eu tinha virado crente. Meus amigos na rua também só falavam mal de mim. Então minha única opção que eu tinha era ficar no meu quarto orando e lendo a Bíblia. Era a minha única opção. Com o passar do tempo, aquelas pessoas... Vou abrir um parênteses aqui para explicar uma situação para vocês. Como vocês já sabem, eu estou falando faz um tempo, minha família não era cristã. Elas não gostavam de crente. Então, quando eu me converti, foi uma parada assim. A minha mãe era católica bem roxa, minha família inteira, tanto da parte da minha mãe quanto da parte do meu pai, são todos assim. Então, quando eu me converti, quando eu batizei escondido, minha mãe não sabia que eu estava me batizando, não sabia que eu estava indo na igreja, eu me batizei escondido dela. Quando eu cheguei em casa, ela já, de alguma forma, ela descobriu que eu tinha batizado. Eu bati o pé assim na porta de casa e ela começou a lenhar, falar um monte de coisa para mim, me xingar. Aí ela começou a falar para meus tios, para meus avós, que eu tinha virado crente. Ah, Francisquinha, ela me chamava Francisquinha. Francisquinha agora está crente, virou crente, está indo na igreja de crente, não sei o quê, não sei o quê. Beleza. E um certo dia, a minha mãe, como ela era muito católica, ela sentia muita dor na cabeça. E ela amarrava arruda. Quem conhece a arruda? Ela amarrava galhos de arruda na cabeça, assim, com um pano. Meu, aquele negócio fede, não é? Quem conhece sabe. Aquele negócio fede pra caramba a arruda. Eu só de sentir o cheiro, de sentir dor de cabeça. Imagina ela que estava com o negócio amarrado na cabeça. Né? E ela ficava aquele negócio, aquela dor de cabeça. Eu falei assim para ela: mãe, a senhora está com dor de cabeça? Eu estou. Eu posso orar pela senhora? Eu era novo convertido. Posso orar pela senhora? Ela falou: pode. E eu nem sabia orar. Eu falei: Deus, cura minha mãe. Tira a dor de cabeça dela. Aí eu orei assim, beleza. Aí depois eu fiquei, né, estava naquela caminhada ainda, falava para ela, pergunta ou não pergunta se passou. Aí daqui a pouco eu vi ela tirando o pano com aquele monte de folha da ruda. Ela tirou, deve ter passado, né? Se ela está tirando, acho que passou. Ela tirou, aí eu falei: mãe, tá com dor de cabeça ainda? Ela falou: não, passou. Meu Deus. Não, mas segura, vê só. Aí o que aconteceu? Para aquele pessoal que ela falava,
meus tios, meus avós, que ela ligava para virou crente, não sei o quê. Um dia, a minha tia foi visitar a gente. Essa mesma tia que ela ligou falando, foi visitar a gente em casa. E ela chegou lá, elas são da terrinha, né? Aí a minha tia chegou em casa. Eu peguei um espinhaço, aqui no espinhaço. A minha mãe falou assim, do nada, ó, pede para o Fransquinho, ele ora por você e isso vai passar. Ah, irmão. Aí quando ela falou isso, eu já comecei a tremer. Eu falei, mais uma? Mais uma, né? Eu orei por ela, agora ela estava falando mais uma para me orar. Aí minha tia olhou para mim, falou, você pode orar? Eu falei, posso. Vou recusar? Eu falei, posso. Aí eu fui lá e orei pela minha tia. Não precisa falar o que aconteceu, né? Ela foi curada. E assim o evangelho foi passando para a minha família inteira. O evangelho foi alcançando a minha família. Desta maneira, minha família foi sendo transformada. Foi sendo mudada pelo poder do evangelho. Pelo poder que há no evangelho. O evangelho, ele é vivo. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é uma palavra transformadora. Aquelas pessoas que olhavam e desprezavam, hoje ela olha diferente, porque vivemos aquilo que cremos, que é o Evangelho do Senhor Jesus. O Evangelho. Quando a gente escolhe viver, quando a gente escolhe viver esse poder transformador do Evangelho. Olha só o que está escrito lá em 1 Coríntios 1,18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. 1 Coríntios 1,18. A mensagem da cruz é loucura. Aquilo que você fala lá fora é considerado como loucura. Mas para nós que estamos vivendo, é poder de Deus para a nossa salvação. É poder de Deus. Lá em Tiago, fala o seguinte: não sejam somente ouvintes, mas sejam praticantes da palavra de Deus. Se o poder de Deus, se o evangelho é poder de Deus, então por que eu não pratico? Por que eu não vivo esse poder? Era isso que Paulo estava falando, não ter vergonha. Por que tem muitos aí que não vivem o evangelho que é para viver? Não ser somente ouvinte. Temos que ser praticante da palavra de Deus. Praticar o evangelho, praticar esse poder nas nossas vidas. Isso é a diferença. Porque é legal nós estarmos aqui sentados, aqui na igreja, ouvindo. Você acordou cedo, veio para cá. Talvez todos os domingos estejam aqui, muitos não vieram, têm os seus compromissos. Mas qual que é a mudança que isso faz na minha vida e na sua? Qual que é a mudança, a transformação que isso está tendo na minha vida e na sua? Qual que é a mudança? Será que não está acontecendo porque a palavra de Deus deixou de ser poderosa? Não está acontecendo porque Deus deixou de ser Deus? A palavra de Deus hoje não funciona mais como funcionava antes? Por que será que não acontece mais? Ou será que é nós que estamos deixando de praticar a palavra de Deus? Será que é muitos de nós que estamos deixando de lado a palavra, o evangelho, e não praticando? Porque a palavra de Deus fala, como a gente falou no começo, tudo que você pedir em oração, crendo, você recebe. Então, por que esse poder não está mais atuante entre a gente? Por que muitas igrejas estão esvaziando e as pessoas estão se afastando?
do Evangelho. Por quê? Se o Evangelho é o mesmo, a palavra é a mesma. O slogan da nossa igreja é: Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso aqui não muda. Eu mudo, você muda. Quem me conheceu um tempo atrás sabe, né? Como que eu mudei. Né, Joe? Né, Marcelo? Isso aqui muda. Isso aqui não muda. Nós mudamos. O Evangelho de Deus não. O Evangelho da salvação não muda. O Evangelho ele é poderoso para alcançar. Poderoso para transformar. É poderoso para salvar. Poder para salvar. Quando a gente fala sobre salvação, o que a gente imagina sobre salvação? Como a gente falou no começo, lá do sacrifício que Deus fez por nós. Você já parou para pensar? Quando a gente lê na palavra de Deus, aquilo que Jesus passou, a sua caminhada, eu vou um breve relato aqui, só para a gente poder conceitualizar aqui um pouco mais. As horas que antecedem a crucificação. Alguns momentos antes da crucificação de Jesus. Momentos antes da crucificação de Jesus, o que ele estava fazendo? Ele estava com os seus discípulos, estamos todos reunidos. Jesus vai para o Getsêmani, ele estava lá orando, ele começa a suar gotas de sangue, ele quer que alguém esteja do lado dele para compartilhar daquela aflição que ele estava tendo ali. E ele começa a suar gotas de sangue. Aí chega Judas, ele dá um beijo em Jesus, chega os soldados, prendem Jesus e levam ele para Pilatos. Para Herodes lá, Pilatos. Jesus ele fica com Pilatos durante aquela noite toda, ele fica com Pilatos durante o dia todo. Jesus ele passou o dia inteiro sem comer, ele passou a noite toda sem dormir, o dia inteiro sem dormir. Ele estava sem comer, sem dormir. Angustiado por causa do sofrimento que ele sabia que ia passar. E ele passou por tudo isso e vai lá para o interrogatório. Sendo lá, chegado no interrogatório, maltrata ele, esbofeteiam ele, cospem na cara dele, batem nele, ele sem dormir, ele sem comer, cansado. Ele passa por tudo isso. Passando por toda essa humilhação, toda a situação física que ele está passando, ele vai para a crucificação. Chegando à crucificação, ele anda todo aquele caminho, sem dormir, sem comer, cansado. E é toda aquela história que a gente já sabe o que aconteceu com ele. As chicotadas que ele levou. Cada chicotada que ele levava, que era dado em Jesus, arrancavam a pele das costas dele, como você sabe. Era tirado as peles das costas dele. Então, quando a gente lê isso aqui no Evangelho, ou quando a gente ouve alguém falar, a gente às vezes não tem noção do que era, porque a gente não estava lá. Eu não estava lá. Vocês não estavam lá. Nenhum de nós estávamos lá. Então, a gente teve uma breve noção disso aí quando passou o filme A Paixão de Cristo. A gente conseguiu ter um vislumbre de como que era, como que foi. Mas foi bem pior. Bem pior. Agora, quando a gente olha para a nossa própria vida, quando eu olho para dentro de mim, quando eu olho para a minha vida e vejo o que ele fez por mim, eu paro e penso assim, como que uma pessoa se dispôs a descer do céu,
uma pessoa que ele negou o que ele era, ele negou a sua essência de Deus, ele deixou de ser Deus, não deixou de ser Deus, mas ele negou a sua essência de ser Deus aqui na Terra para ser uma pessoa como eu e você, para passar as mesmas coisas que eu e você passamos. Lá no céu ele tinha de tudo e ele escolheu vir aqui na Terra. Com um único objetivo: nos dar paz com Deus. E nós éramos inimigos dele. Todos nós éramos inimigos de Deus. Nos tornamos inimigos de Deus. Ele veio para nos ligar novamente com Ele mesmo, e passou todo esse sofrimento. Com o único objetivo de nos dar a salvação. Porque a condenação já era certa para mim e para você. A condenação já era certa para mim e para você. Não tínhamos mais o que fazer. O sacrifício de animais não podia nos salvar. A Bíblia fala: aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Por que fala isso? Por causa da justiça. Deus, como fala em São João, deu seu único filho para morrer por nós pecadores. Deus enviou seu único filho para morrer por nós. Agora, qual que é o preço da salvação para mim e para você? Zero. Zero. Mas para ele foi um alto preço. Então ele fala assim: eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Conhece? Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em mim, ele pensava em ti, pensava em nós. Quando Jesus estava lá na cruz, o seu sacrifício foi para nos salvar de um tormento eterno que não tínhamos condições de nos livrar. Não tínhamos condições de nos salvar. A salvação, ela nos veio de graça. Nos ofereceu de graça. E tem um parênteses que fala assim, tá? Um parênteses, né? Aquilo que é dado de graça tem valor? É dado valor àquilo que é de graça? A gente valoriza o que é de graça? Muitos não valorizam o que é de graça. Muitos não valorizam aquilo que foi dado de graça para a pessoa. Mas quando a gente paga algo, você valoriza. Porque você sabe o quanto custou aquilo ali. O quanto você pagou por aquilo ali. Você sabe o quanto você pagou. Se você me der um presente, eu não sei quanto você pagou. Então eu não vou, me deu um presente, legal. Às vezes você paga R$50, às vezes você paga R$500. Mas eu não sei o quanto você pagou naquele presente que você me deu. Então eu posso valorizar ou não. Mas quando a gente vai lá, tira do nosso bolso e compra, aí a gente dá valor. Porque a gente sabe o quanto nós lutamos para conquistar aquilo ali. Não é isso? Agora, quando é outra pessoa fazendo, o valor já diminui. Jesus, ele sabe o preço que ele pagou por mim e por você. O preço de sangue. Um preço de sangue, um preço alto. Alto valor foi dado. Então, quando eu olho para dentro de mim, eu falo assim, cara, será que eu tenho tanto valor assim? Todo momento estou pecando, todo momento estou errando, todo momento estou fazendo coisa errada, que me afasta de Deus.
E Deus mesmo assim continua me amando. Eu dobro meus joelhos, peço perdão, Ele continua me perdoando. Será que eu mereço tanto amor? Será que eu merecia todo esse sacrifício? Será que você merecia todo esse sacrifício que foi feito para nos salvar? Isso é a graça de Deus. É um favor imerecido. Nem eu, nem você não merecíamos esse amor. Mas Ele nos amou. Estando nós ainda afastados dele, Ele nos amou. Nos nossos pecados, nos nossos erros, no lamaçal do pecado, Deus nos amou. Isso me faz lembrar da passagem daquela mulher adúltera que foi pega em adultério. Jesus não perguntou para ela o que aconteceu, por que você está aqui, o que você fez, o que você deixou de fazer. Ela virou assim para a pessoa e falou assim, olha, cadê os teus acusadores? Foram todos embora. Alguém está te acusando? Não. Então eu também não vou te acusar. E ele falou para a mulher, vai embora. Pode ir. Mas antes ele deixa um recado para ela. Vá e não peque. A salvação faz parte do arrependimento, o arrependimento faz parte da salvação. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, nos voltarmos de novo para Deus. Voltar os nossos corações novamente para Ele. Buscar novamente a sua face. Porque o acesso já foi nos dado. O acesso ao Pai já foi nos dado através do seu Filho, Jesus Cristo. Então, eu e você, através desse sacrifício, nós temos acesso a Deus hoje. A partir do momento que você dobrar os joelhos, a partir do momento que você olhar para cima, que você falar com Deus, Ele já vai estar te ouvindo, porque você tem acesso a Ele. Nós temos total acesso a Deus. A Bíblia fala que o coração contrito, Deus não rejeita. O coração arrependido, Deus não rejeita. A salvação está a todos, é para todos. Poder para salvar. Poder para salvar, às vezes, de nós mesmos. O apóstolo Paulo ele fala assim, olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço todos os dias. É uma luta constante que nós temos na nossa mente. Uma luta constante que nós temos dentro de nós mesmos. Entre fazer o bem e o mal. Entre pecar e não pecar. Nós temos essa escolha. A palavra de Deus fala que quando nós nos arrependemos, como fala lá em Crônicas, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar, eu virei e sararei a sua fé. A salvação nós temos. Veja, Efésios 4. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios que viviam na futilidade dos seus pensamentos. Eles são obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles entregaram a depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Pessoa lá fora, eles se entregaram. E o apóstolo Paulo, ele fala, é bem claro, não vivam da mesma forma que estão lá. Não vivam da mesma maneira que vocês viviam antes. Porque é fácil, irmãos. É muito fácil eu estar dentro da igreja, carregar uma Bíblia na mão, ouvir um cara falando em cima do púlpito e continuar vivendo e praticando as mesmas coisas que antes.
É muito fácil isso. Que evangelho que é esse? Que evangelho que é esse que eu não vivo? Eu estou aqui ouvindo a palavra, eu estou aqui pregando o evangelho e não está vivendo ele. E não está com ele aqui dentro de mim. A palavra de Deus fala, a palavra de Deus está dentro de ti, está na tua boca e no teu coração. Não vivam, não ande como andavam antes, mas vivam o evangelho. Vivam a palavra de Deus. Nós temos que viver, eu tenho que viver a palavra de Deus. Quando a gente escolhe isso na nossa vida, é uma escolha. Em momento algum, dessa caminhada que a gente tem, em momento algum, eu nunca vi um anjo apontando uma espada assim, olha, Chiquinho, você vai ter que andar assim, assim, assim. Eu nunca ouvi falar, ninguém falar assim para mim, olha, cara, eu estava orando ali, mas um anjo veio com uma espada assim no meu pescoço e falou, todas essas coisas me são lícitas, não é? Mas nem tudo me convém, não é isso? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer todas as coisas, mas eu escolho não fazer. Eu escolho não fazer por amor a Deus. Porque um dia Ele me salvou. Ele me alcançou. Amém, irmãos? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 em diante, fala assim, ó. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que me preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. 1 Coríntios 15, 1. A gente vai continuar lendo. Mas veja o que Paulo fala. O evangelho que é pregado, no qual estamos firmes. Então nós temos que estar firmes no evangelho, firmes na palavra de Deus, enraizados na palavra de Deus. Constantemente firmes. A palavra de Deus fala lá em Mateus, uma história que é assim. Havia um homem que construiu a sua casa. Um construiu sua casa sobre a rocha e o outro construiu sua casa sobre a areia. Aí veio vento. Preste bem atenção nessa passagem. Um construiu na rocha e o outro na areia. As situações veio para os dois, a mesma situação. O vento veio, a chuva veio, soprou nas duas casas, mas só uma permaneceu. Só uma ficou de pé. A que estava firmado na rocha. Quem é a sua rocha? Quem é a minha rocha? As situações vêm para todo mundo, irmãos. O desemprego vem para mim, o desemprego vem para você. A doença vem para mim, a doença vem para você, vem para todos. Mas só permanecem aqueles que estão firmes na rocha. Teve um... Não vai dar tempo para a gente falar tudo. Mas teve uma pessoa que ela foi orar pelo irmão. Foi lá visitar uma pessoa, orou. A nossa parte a gente tem que fazer. A gente vai lá e ora para a pessoa. O curar é de Deus. A pessoa não aceitou Jesus, não quis ir para a igreja. E aquela pessoa que foi orar por ela acabou desanimando porque a pessoa não quis ir para a igreja. Não quis se converter. E ela desviou também. Estamos firmes em quê? Em que estamos firmados? É preciso crer no Evangelho. É preciso que eu creia no Evangelho. Crer é obedecer. Crer é você confiar. Crer é você acreditar. Você tem que acreditar. Eu tenho que acreditar. Porque a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus, ela vai cumprir aquilo que agrada a Deus. Quando nós cremos, quando eu acredito no Evangelho, eu vivo o Evangelho. Aquilo está enraizado em mim, porque eu acredito naquilo.
Pode muitos se levantarem, mas aquilo que Deus fala vai se cumprir na minha vida. Vai acontecer. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Não volta vazia. Quando nós escolhemos nos render aos pés de Jesus, nos render à vontade dele, quando nós escolhemos a nos entregar para ele, porque quem crer acredita. Eu perguntei aqui quantos aqui eram casados, muitos levantaram. Quando você foi casar, o que garantia você tinha com a sua esposa ou com o seu marido? A única garantia que você tinha era que você amava ele e que você amava ela. Não é? Por isso você escolheu estar com ela. Todos aqui, eu acho, passam pelo médico. O médico, ele vai lá, você chega na mesa do médico, você fala para ele o que você está sentindo, ele te passa uma receita. Não é isso? Sim ou não? Ele te passa uma receita. Você pega aquela receita e você faz o quê? O que você faz com aquela receita? Você amassa e joga no lixo? Você vai na farmácia. Não é isso? Mas por que você vai na farmácia? Porque o médico te passou a receita. Você conhece o médico? Você mora com o médico? Você sabe da índole do médico? Mas você confia no que ele está te passando para você tomar. Sem questionar. Você vai lá e compra o remédio. E você toma todo aquele remédio. Faz todo aquele tratamento porque você acredita no que o médico te passou. E por que a palavra de Deus nós somos diferentes? Por que eu sou diferente? Por que você é diferente diante da palavra de Deus? Quando Ele fala comigo e com você. Por que nós somos diferentes? Crer é confiar. Crer é entregar. É você se jogar nos braços dele. Quando você crê e acredita. Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz. É mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e julga os pensamentos e intenções dos corações. A palavra de Deus. Ela é viva e eficaz. E ela penetra juntas e medulas, alma e espírito. Quando você ouve a palavra de Deus, tem que entrar fé no seu coração. Fé para viver. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Essa fé tem que crescer, tem que queimar no seu coração, no meu coração. Sempre que nós ouvimos a palavra do nosso Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para o homem de Deus é apto plenamente preparado para toda boa obra. É inspirada. A palavra de Deus é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é afiada. Nós temos que viver isso. Viver o Evangelho. Viver aquilo que Deus nos programou, nos determinou para ser. Aquela escolha que Ele fez lá no Calvário, por mim e por você, que isso não seja em vão.